Você acredita mesmo que o deputado Jair Bolsonaro foi vítima de um maluco, como a mídia está tentando colocá-lo agora, como um doente mental? Agora tem algo muito mais poderoso, em que a maioria da população não entendeu o real significado. Por que que esse suposto maluco, como a grande mídia, né, ou pelo menos grande parte da grande mídia, tenta rotular esse Adélio como um lunático? Mas ele não é lunático, porque tudo indica que tudo foi construído meticulosamente, certo? Agora vamos para a principal questão, que é a respeito da facada. Você concorda comigo que, pensando como um criminoso, né, tentando pensar, não que a gente seja, não que a gente quer ser, mas quando a gente tenta se colocar na posição de um criminoso, de um terrorista, para tentar acabar com a vida de alguém, que foi o caso desse Adélio, porque ele foi com a intenção de matá-lo, ele não foi com a intenção de feri-lo. E notem que tem uma questão religiosa no meio disso, que ninguém percebeu, ou se percebeu, não teve a coragem de falar o motivo desse atentado contra o Bolsonaro. Porque existe sim um motivo religioso para tentar acabar com a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele já disse claramente, assim como o Donald Trump, que ele é a favor de Israel. E nós sabemos, nós que conhecemos muito bem a religião, que quem é a favor de Israel, isso é bíblico. Lá em Gênesis está escrito que quem for contra Israel será amaldiçoado pelo Deus, pelo nosso Criador, pelo Pai de Jesus Cristo, que enviou o nosso Senhor Jesus para nos salvar através do seu sangue. E todo aquele, seja pessoal ou governamental, ou qualquer entidade que se coloque contra Israel, está voltado contra Cristo, está voltado contra os judeus. E nós precisamos entender de uma vez por todas que isso não foi um atentado qualquer, isso foi um atentado religioso. Nós sabemos muito bem que o PT votou contra Israel na ONU. Nós sabemos muito bem que o Michel Temer, do PMDB, votou contra Israel na ONU. Nós sabemos que muitos integrantes do PSDB votou contra Israel na ONU. E o que é a ONU? O que é a ONU? Quem são os Illuminatis que tanto eu falo aqui no canal? É claro que por muitas vezes a gente acaba se equivocando, porque existem muitas pessoas infiltradas para nos enganar. E infelizmente, uma vez ou outra, a gente acaba sendo enganado e passando algumas mentiras. Não porque nós gostamos, não porque nós queremos, mas porque todos nós somos vítima desse comunismo, nazismo e islamismo que está sendo implementado no mundo. E é exatamente por isso que tentaram matar o Jair Messias Bolsonaro. Simplesmente porque ele é a favor de Israel. Simplesmente porque ele é a favor que o Donald Trump transferisse a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Então uma facada, essa facada, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Prestem bem atenção, procurem estudar mais um pouco sobre o comportamento islâmico muçulmano para com Israel. Se você prestar atenção em vários atentados terroristas em Israel, pessoas orientadas
pela religião muçulmana cometeram atentados terroristas do mesmo modo, com faca. Agora, como eu iria dizer, vamos tentar entrar na mente de um criminoso que vai atentar contra a vida de alguém. Não seria muito mais fácil, digamos assim, eliminar Bolsonaro e ainda colocá-lo como vítima da sua própria política, com arma de fogo? Não seria muito mais fácil acabar com a vida do Bolsonaro com uma arma de fogo? Sim, seria muito mais fácil se a gente pensar como um criminoso. Agora, se a gente pensar como o defensor e praticante da religião islâmica, você vai entender e perceber que esse atentado com a faca, e é claro que é muito mais destrutivo quando se aplica no abdômen de um ser humano, do que um revólver. Mas a questão aqui, eu faço questão, isso é uma opinião minha, pelo que eu estudo de religião, pelo que eu estudo na internet em relação à religião islâmica, ao comportamento comunista, ao comportamento nazista. E todos esses três elementos estão dentro da nova ordem mundial. Isso que é ser um Illuminati. Isso que é a nova ordem mundial. Controlar o mundo através desses três poderes, do comunismo, nazismo e islamismo. Agora vocês entendem o porquê da facada? Faz sentido para você agora o porquê esse sujeito, esse criminoso, esse bandido, que foi premeditado, sim. Isso tudo que aconteceu foi premeditado meticulosamente para acabar com a vida do Bolsonaro. E não é uma questão política. Isso sim, na minha opinião, 99% da minha crença está baseada em um atentado terrorista voltado ao Islã. Porque é exatamente isso que está sendo implementado pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB e alguns outros partidos que também estão envolvidos nisso. Por isso que a criminalidade aumenta. Por isso que o tráfico de drogas aumenta. Por isso que toda a desgraça aumenta no país. Porque a ONU é defensora disso. Tanto é que se você pegar o caso da Marielle, né, que é de esquerda, e juntar todos os noticiários envolvidos e relacionado a ela, você vai ver que a mídia defende ela até hoje. Porque a mídia tem um viés esquerdista, voltado a esses partidos de esquerda, comunistas, islâmicos, nazistas. Agora, quando se trata de Bolsonaro, a gente não está vendo nenhuma investigação. A mídia não quer investigação, a mídia não quer saber quem realmente fez isso, se existem mais pessoas ligadas a isso. E aí nós vemos o quê? O politicamente correto. Que é assim que esses canalhas se comportam. Praticam o politicamente correto para dizer que é a favor de uma investigação, mas nós sabemos que lá no fundo, esses caras estão torcendo para que Jair Bolsonaro morra. É isso que eles querem, porque Jair Bolsonaro é a favor de Deus, o Deus verdadeiro. E por falar em Deus, olha só que coincidência, né? E isso faz muito mais sentido com o que eu estou falando, porque foi feita na parte do interrogatório, os policiais interrogando esse infeliz, esse filho do diabo. E aí ele diz que fez isso em nome de quem? Em nome, olha só, de Deus. Então esse comportamento, é claro que não é o nosso Deus. Não é o Deus que enviou Jesus Cristo com todo o seu amor para salvar qualquer pessoa do teu pecado através do seu sangue.
mas é o Deus que é defendido no Islã, que vai contra Israel, que vai contra os judeus, que vai contra os cristãos. Esse é o Deus, provavelmente, que ele está se referindo. Foi em nome de Deus. O mesmo comportamento dos terroristas islâmicos, certo? Então, reflitam sobre esse posicionamento, essa minha opinião em relação a esse louco, né? Como a mídia quer colocá-lo, porque isso é mais uma velha tática do comunismo, e a lei permite que, se for comprovado que ele é louco, ele responda o processo em liberdade. E estranho, é claro que vocês devem saber já, que logo depois desse atentado o cara já tinha 4 advogados, não é mesmo? Então, pessoal, isso são elementos suficientes para provar que já tinha gente aguardando o desfecho infeliz, né? Feliz para eles, que teria que ser desse jeito. Feliz para nós, graças aos anjos do Senhor que interviram junto àqueles homens, aqueles soldados de Deus que estavam lá perto de Bolsonaro. Porque se não fossem esses anjos, ele com certeza estaria no cemitério agora. Mas pela honra e glória de Jesus Cristo, ele está aí, vivo, está se recuperando, porque ele sim será o nosso presidente em 2019 para combater esse satanismo Illuminati, sim, da nova ordem mundial. Eu espero que agora, de uma vez por todas, a sociedade entenda quem são os Illuminatis, o que é a nova ordem mundial, porque eles vêm desses partidos políticos, PT, PMDB, PSDB, quem vota contra Israel, quem é a favor da ONU, quem é a favor de terroristas. Enquanto Jair Messias Bolsonaro foi ser batizado no Rio Jordão, em Israel, o ex-presidente, que muitos ainda o idolatram, foi dar florzinha ao Yasser Arafat. Você não sabe quem que é Yasser Arafat? Então pesquisa. Faça uma breve pesquisa e você vai entender o que o Lula, a espécie de seres humanos de ideologia política que ele defende. Ele e quem está junto com ele, defendendo pedófilos, defendendo terroristas. Por isso que esse Brasil está o caos que está. Mas o ano que vem não vai continuar assim. Nós não vamos permitir, com a graça de Deus, com a glória de Deus, em nome de Jesus, que o nosso país seja entregue nas mãos do comunismo. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.